Você sabia que existe um padrão, uma fórmula secreta, que os milionários mais bem-sucedidos da história seguem para alcançar o sucesso? Napoleon Hill descobriu isso há quase 90 anos, e esse segredo continua tão poderoso hoje quanto naquela época. Mas não é só para enriquecer no dinheiro. Esses princípios valem para transformar qualquer desejo, qualquer sonho em realidade, seja sucesso pessoal, espiritual ou profissional. E hoje eu vou te mostrar os 13 princípios que, quando aplicados com fé e determinação, podem transformar completamente a sua vida. Eles não são teoria vazia, são verdades comprovadas que já mudaram a história de milhares de pessoas pelo mundo. Se você estiver disposto a entender e aplicar cada um desses princípios, sua vida pode tomar um rumo totalmente novo. Pode ser o início de uma transformação profunda que vai muito além do que você imagina. Fique comigo, porque o que você vai aprender aqui pode ser o que faltava para você dar o próximo passo rumo à sua melhor versão. Princípio 1. Desejo. O ponto de partida de toda realização. Napoleon Hill começa sua obra afirmando que o desejo ardente é o ponto inicial e fundamental de toda conquista. Sem um desejo intenso e definido, nenhuma pessoa pode alcançar o sucesso, pois é esse desejo que movimenta a mente e o corpo rumo à ação. O desejo não deve ser um anseio passageiro ou vago, mas sim uma vontade firme, clara e persistente. A natureza do desejo. O desejo é a força motriz da mente humana. Ele atua como uma faísca que acende o fogo da ambição e da determinação. Segundo Hill, o desejo é muito mais do que uma simples vontade. É uma necessidade emocional e mental que domina o pensamento e direciona o comportamento. É a partir do desejo que surgem as decisões e os planos que levam à realização. Hill explica que muitas pessoas confundem desejo com simples querer, mas a diferença está na intensidade. Querer algo ocasionalmente não traz resultados. É o desejo profundo e repetido que se manifesta como um pensamento constante, que gera transformação. Desejo definido e específico. Uma das ideias centrais do princípio 1 é que o desejo precisa ser definido e específico. Para que o desejo se torne uma força eficaz, ele deve ser claramente expresso em termos concretos, como uma meta ou objetivo específico. Por exemplo, não basta dizer, quero dinheiro. É necessário determinar a quantia exata, o prazo e o propósito desse desejo. Hill apresenta um método prático para transformar o desejo vago em um objetivo realista e mensurável. Determine a quantia exata de dinheiro ou o objetivo claro que deseja alcançar. Isso significa ter clareza sobre o quanto se quer, evitando generalizações. Decida exatamente o que você pretende dar em troca dessa quantia. Nada vem sem sacrifício ou troca. A mente precisa estar preparada para o esforço necessário. Estabeleça uma data precisa para alcançar esse objetivo. Sem prazo, a mente não se compromete com o objetivo e a procrastinação prevalece. Crie um plano claro para alcançar seu objetivo e comece imediatamente, mesmo que ainda não esteja completamente pronto. Escreva uma declaração clara que contenha esses detalhes e leia-a em voz alta, 2 vezes ao dia, de manhã e antes de dormir, para que ela se fixe no subconsciente. A importância da repetição e da fixação mental. Hill destaca que a repetição diária da declaração do desejo é essencial para gravar essa intenção no subconsciente. O subconsciente atua como uma espécie de fábrica que trabalha constantemente para transformar os pensamentos em realidades. Quanto mais clara e repetida for a mensagem que enviamos ao subconsciente, mais ele age para criar oportunidades, soluções e circunstâncias favoráveis. Desejo versus intenção passiva. É fundamental diferenciar entre o desejo ativo e o pensamento passivo. O desejo ativo impulsiona a ação. Ele exige movimento, esforço, aprendizado e adaptação. Já a intenção passiva é aquela que se manifesta como esperança ou sonho sem atitude. Hill adverte que muitos desejam o sucesso,
mas poucos se comprometem a agir para conquistá-lo. O desejo ativo gera planejamento, persistência e foco. É uma força que supera medos, dúvidas e obstáculos, porque está fundamentado em uma vontade firme. O poder do desejo na mente humana. O desejo tem o poder de despertar outras qualidades mentais essenciais, como a fé, a autoconfiança e a coragem. Ele estimula a mente a encontrar caminhos alternativos e desenvolver soluções criativas para os desafios que inevitavelmente surgem. Sem desejo, a mente permanece estagnada, sem combustível para a inovação ou a persistência. Hill mostra que a maioria dos fracassos pode ser atribuída à ausência de um desejo claro e persistente. Pessoas que não definem seus objetivos ou não nutrem um desejo intenso frequentemente desistem diante da primeira dificuldade. Exemplos práticos da força do desejo. Hill compartilha histórias reais de pessoas que alcançaram grandes feitos porque tinham desejos intensos e definidos. Ele explica que essas pessoas criaram um foco mental tão forte que nada as desviava do caminho até o sucesso. Essas histórias reforçam a ideia de que o desejo não é algo abstrato, mas uma força real e palpável que conduz à ação concreta. Princípio 2. Fé. A visualização e crença na realização do desejo. Após estabelecer o desejo ardente como ponto de partida, Napoleon Hill enfatiza que o próximo passo indispensável para transformar esse desejo em realidade é a fé. A fé é o estado mental que permite a você acreditar de forma inabalável que aquilo que você deseja já pode ser seu. Sem fé, o desejo é apenas um sonho. Com fé, ele se torna um propósito que pode ser alcançado. O que é a fé segundo Hill? Hill define a fé não como um sentimento religioso, mas como uma força mental ou estado de espírito que pode ser desenvolvido e cultivado para influenciar o subconsciente. Para ele, a fé é uma emoção positiva que sustenta a mente na certeza da realização do desejo, independentemente das circunstâncias externas. A fé age como um catalisador da mente, acelerando o processo de transformação dos pensamentos em coisas. Ela funciona como um comando enviado ao subconsciente, que passa a trabalhar incessantemente para criar as condições necessárias para o sucesso. Como a fé se relaciona com o desejo? Enquanto o desejo é a vontade de possuir algo, a fé é a convicção absoluta de que isso já é possível e está a caminho. Hill explica que o desejo sem fé é ineficaz, porque a mente subconsciente rejeita as ordens contraditórias, ou seja, o desejo de algo junto com dúvidas ou medo. A fé remove as barreiras mentais do medo, da dúvida e da incerteza, tornando o caminho para o sucesso mais claro e desimpedido. Hill diz que a mente humana responde apenas aos pensamentos que são repetidos com sentimento forte, e a fé é o sentimento que fortalece esses pensamentos. Como desenvolver a fé? Hill oferece um método prático para desenvolver a fé a partir da repetição e da autossugestão. Afirmações positivas. Você deve repetir em voz alta, diariamente, declarações que afirmem sua capacidade e direito de alcançar o desejo. Essas afirmações devem ser simples, positivas e no tempo presente, como se o objetivo já estivesse realizado. Visualização. Visualizar-se já possuindo o que deseja é uma técnica fundamental para consolidar a fé. Ao imaginar detalhes sensoriais, ver, ouvir, sentir, o cérebro é estimulado a entender que aquilo já é real, o que fortalece a convicção. Eliminação da dúvida. Dúvidas são os maiores inimigos da fé. Hill recomenda que toda vez que uma dúvida surgir, seja rapidamente combatida com pensamentos positivos e afirmações, substituindo o não posso por eu posso. Repetição constante. A fé não surge do nada. É cultivada diariamente por meio da repetição das afirmações e da prática da visualização. Essa rotina cria uma programação no subconsciente que gera autoconfiança e determinação. O papel do subconsciente na fé. Hill explica que o subconsciente não pode distinguir entre o que é real e o que é imaginado, desde que o pensamento seja carregado de emoção e repetido com firmeza.
Portanto, alimentar o subconsciente com fé e imagens positivas leva-o a buscar meios para materializar esses pensamentos. Por outro lado, pensamentos negativos e dúvidas programam o subconsciente para o fracasso. Por isso, cultivar a fé é um ato de controle mental, onde você decide conscientemente o que aceitar e o que rejeitar. Fé versus superstição. Hill faz questão de diferenciar fé verdadeira de superstição ou crença cega. A fé aqui é baseada em ação e em repetição consciente, não em esperanças vazias ou orações sem esforço. É uma ferramenta mental ativa que exige empenho e autoconhecimento. Fé como escudo contra o medo. O medo é descrito por Hill como um dos maiores obstáculos para o sucesso. Ele diz que o medo destrói a fé e bloqueia a ação. Portanto, desenvolver a fé é também criar uma barreira mental contra o medo, impedindo que ele paralise suas decisões e atitudes. Impacto da fé na ação. Quando a fé é verdadeira e forte, ela automaticamente conduz à ação decisiva. O indivíduo que crê firmemente em sua capacidade age com coragem, persistência e foco, mesmo diante dos obstáculos. A fé é o que permite manter o entusiasmo e a energia, mesmo em momentos de dificuldade. Exemplos reais da força da fé. Hill menciona casos de grandes realizadores que alcançaram o sucesso porque mantiveram uma fé inabalável. Eles visualizavam seus objetivos, repetiam afirmações positivas e rejeitavam todas as dúvidas, transformando o impossível em possível. Princípio 3. Autossugestão. A influência do diálogo interno no subconsciente. Após estabelecer o desejo ardente, princípio 1, e desenvolver a fé, princípio 2, Napoleon Hill apresenta o terceiro princípio fundamental para transformar desejos em realidade: a autossugestão. Esse princípio é o método prático pelo qual se alimenta a mente subconsciente com pensamentos, crenças e emoções, reforçando o desejo e a fé, e influenciando assim as atitudes e decisões que conduzem ao sucesso. O que é autossugestão? A autossugestão é um processo consciente de repetição voluntária de pensamentos e afirmações para programar o subconsciente. É o diálogo interno que você mantém consigo mesmo e que pode ser usado para fortalecer crenças positivas ou, inversamente, para reforçar crenças limitantes. Hill afirma que a mente subconsciente funciona por repetição e emoção. Quanto mais você repete uma ideia com sentimento intenso, mais ela se torna parte do seu sistema de crenças, influenciando o comportamento e as decisões. Por que a autossugestão é tão importante? A mente consciente é apenas a porta de entrada para o subconsciente. Se você deseja que o subconsciente trabalhe a seu favor, ele deve ser alimentado constantemente com mensagens claras e consistentes. Sem autossugestão, a mente subconsciente pode ser dominada por dúvidas, medos e influências externas negativas que sabotam seus esforços. A autossugestão permite que você assuma o controle e dirija sua mente para o que deseja realmente conquistar. Como praticar a autossugestão? Hill recomenda que você crie um ritual diário de repetição das suas afirmações, preferencialmente em voz alta, com emoção e convicção. Este momento deve ser um compromisso seu para reprogramar sua mente, por exemplo. Declare claramente seu desejo específico como: eu sou capaz de ganhar X reais por mês. Eu sou uma pessoa confiante e realizada. Faça essas afirmações repetidamente, várias vezes ao dia, especialmente antes de dormir e logo ao acordar, momentos em que o subconsciente está mais receptivo. A importância da emoção na autossugestão. Simplesmente repetir frases sem sentimento não é suficiente. Hill destaca que a emoção é o que acende o poder da sugestão. Você deve sentir como se o que está afirmando já fosse realidade, estimulando a mente a agir como se o sucesso já tivesse ocorrido. Esse aspecto emocional é o que cria uma imagem mental vívida e irresistível, que o subconsciente passa a aceitar como verdade. Autossugestão e o controle do medo. O medo é um dos maiores inimigos da mente positiva.
Hill explica que o medo é uma sugestão negativa que pode ser involuntariamente aceita pelo subconsciente. Ao usar a autossugestão, você substitui esses pensamentos negativos por pensamentos positivos, neutralizando o medo e aumentando a autoconfiança. Relacionamento entre autossugestão e fé. A autossugestão é o meio pelo qual você pode gerar e fortalecer a fé. Repetindo afirmações positivas e visualizando seu desejo, a fé cresce naturalmente, pois o subconsciente começa a aceitar essas ideias como verdadeiras e passa a trabalhar para sua realização. Exemplo prático. Imagine alguém que deseja prosperidade financeira, mas tem dúvidas e medos. Ao aplicar a autossugestão, essa pessoa repetirá frases como: "Eu sou próspero. O dinheiro vem até mim facilmente", sempre com emoção. Com o tempo, essas ideias penetram o subconsciente, eliminam dúvidas e criam confiança, motivando ações que levam ao sucesso. A autossugestão não substitui a ação. Hill reforça que autossugestão não é mágica, mas uma ferramenta para fortalecer sua mente e direcionar seu comportamento. Ela precisa ser acompanhada de ação constante, trabalho, persistência e planejamento. Princípio 4. Conhecimento especializado. A importância de saber e aprender continuamente. Depois de trabalhar o desejo intenso. Princípio 1. Desenvolver a fé. Princípio 2. E usar a autossugestão para programar a mente subconsciente. Princípio 3. O quarto princípio apresentado por Napoleon Hill é o conhecimento especializado. O que significa conhecimento especializado? Hill diferencia o conhecimento geral do conhecimento especializado. O conhecimento geral é o que está disponível para todos e não tem valor prático específico para alcançar o sucesso. Já o conhecimento especializado é aquele que você adquire com o propósito de usar em sua área de interesse ou objetivo específico. Por exemplo, alguém que deseja ter sucesso em vendas precisa adquirir conhecimento especializado sobre técnicas de vendas, psicologia do consumidor, comunicação e estratégias de negociação. Por que o conhecimento especializado é essencial? Sem o conhecimento correto, suas chances de transformar desejos em realidade diminuem muito. Ter o conhecimento certo permite que você faça as escolhas adequadas, tome decisões inteligentes, crie estratégias eficazes e execute ações que realmente tragam resultados. O conhecimento especializado também é um diferencial competitivo que o coloca à frente da concorrência e abre portas para novas oportunidades. Aprender é um processo contínuo. Hill destaca que o aprendizado nunca termina. Mesmo as pessoas mais bem-sucedidas continuam estudando, se atualizando e adquirindo novas habilidades. O sucesso está ligado a uma atitude constante de aprimoramento. Além disso, o conhecimento que você tem hoje pode se tornar obsoleto amanhã, especialmente em um mundo em constante mudança. Como obter conhecimento especializado? Educação formal, cursos, faculdades, especializações na área desejada. Experiência prática, aprendendo no dia a dia, errando e acertando. Mentores e especialistas, buscar orientação e aprender com quem já alcançou sucesso. Leitura e pesquisa, livros, artigos, vídeos e conteúdos de qualidade relacionados ao seu objetivo. Networking, trocando ideias e experiências com outras pessoas da área. Transformar conhecimento em poder. Hill enfatiza que o conhecimento sozinho não é poder. O poder está em como você usa esse conhecimento. É a aplicação prática do que aprendeu que gera resultados. Você pode saber muito, mas se não agir, o conhecimento não vale nada. Portanto, conhecimento especializado combinado com ação é o que gera o progresso. Não é necessário ser um expert em tudo. Hill também aconselha que você foque em conhecimento especializado na área em que deseja atuar. Não é necessário ser o maior especialista em todos os assuntos, mas sim dominar aquilo que realmente importa para seu objetivo. Quando não possuir todo o conhecimento, use a estratégia do Mastermind. Reúna pessoas que tenham conhecimentos complementares para somar forças. O perigo do conhecimento superficial. O conhecimento superficial
pode causar falsa segurança e decisões erradas. Por isso, investir tempo para entender profundamente sua área aumenta a confiança e as chances de sucesso. Princípio 5. Imaginação. Napoleon Hill define a imaginação como a faculdade mental que permite ao ser humano criar, formar imagens mentais e desenvolver ideias que podem ser transformadas em planos concretos para alcançar objetivos. O que é a imaginação segundo Hill? A imaginação é a capacidade de conceber novas ideias, soluções e maneiras de realizar desejos. É através dela que o desejo ardente, princípio 1, e o conhecimento especializado, princípio 4, se transformam em planos detalhados e práticos. Hill divide a imaginação em dois tipos principais. Imaginação sintética. Consiste em recombinar ideias e conceitos já existentes para criar algo novo. Por exemplo, juntar técnicas de vendas e psicologia para desenvolver uma nova estratégia comercial. Imaginação criativa. É a capacidade de receber ideias, planos ou inspirações que surgem diretamente da mente subconsciente, quase como flashes de insight. Essa é a fonte das grandes invenções e descobertas. A importância da imaginação para o sucesso. Sem imaginação, o conhecimento e o desejo não passam de elementos soltos sem um caminho claro. A imaginação cria o mapa que guiará suas ações. É nela que você começa a visualizar como será sua vida quando atingir seu objetivo, quais etapas precisa seguir e quais recursos deve buscar. Como exercitar a imaginação? Visualização. Imagine detalhadamente seu objetivo já conquistado, incluindo sensações, ambientes, pessoas envolvidas. Essa prática fortalece o foco e motiva a ação. Brainstorming. Faça sessões de ideias livres, onde você permite que a mente crie sem julgamentos. Estudo de casos. Observe histórias de sucesso e como pessoas superaram desafios. Isso pode estimular novas ideias. Criar protótipos mentais. Pense em soluções práticas, mesmo que ainda não sejam perfeitas, para colocar em prática depois. Aplicação prática da imaginação. Criar planos de ação concretos. Resolver problemas com criatividade. Desenvolver produtos, serviços ou métodos inovadores. Antecipar possíveis obstáculos e pensar em soluções. A imaginação como força transformadora. Hill destaca que a imaginação é uma das forças mentais mais poderosas para transformar desejos em realidade, porque ela antecipa e prepara o caminho para que o desejo ardente e o conhecimento sejam aplicados com inteligência. Princípio 6. Planejamento organizado. Napoleon Hill afirma que nenhum desejo ardente ou imaginação criativa terá resultado prático se não forem acompanhados de um plano claro e organizado. O planejamento organizado é o processo de estruturar as ações necessárias para alcançar um objetivo, dividindo-o em etapas e definindo responsabilidades, prazos e recursos. Por que o planejamento é fundamental? O planejamento dá direção e controle ao esforço, evita desperdício de tempo e recursos e ajuda a antecipar desafios. Sem um plano, mesmo a pessoa mais determinada pode se perder em tentativas frustradas e caminhos erráticos. Hill destaca que o plano deve ser flexível e passível de ajustes, pois o cenário pode mudar e novos obstáculos podem surgir. A rigidez pode impedir o progresso. Por isso, é preciso revisar e aprimorar continuamente o plano. Como criar um planejamento organizado eficaz? Defina metas claras e específicas. O objetivo deve ser concreto, mensurável e com prazo definido. Liste as etapas para atingir a meta. Descreva cada ação necessária. Estabeleça prazos para cada etapa. Isso cria senso de urgência e foco. Determine recursos necessários: pessoas, dinheiro, conhecimento, ferramentas. Delegue responsabilidades. Se houver equipe, cada um deve saber exatamente sua função. Revise e ajuste. Avalie regularmente o progresso e faça alterações no plano conforme necessário. O papel da perseverança no planejamento. Hill enfatiza que muitos planos falham não por serem ruins, mas por falta de persistência.
Aquele que tem um plano mesmo imperfeito, mas o segue com determinação e flexibilidade, tem muito mais chances de sucesso. Planejamento e a mente subconsciente. Outro ponto importante é que um plano bem elaborado e constantemente revisitado ajuda a programar a mente subconsciente para buscar soluções e oportunidades alinhadas com o objetivo. Exemplo prático. Imagine alguém que deseja abrir um negócio. O planejamento organizado deve abranger pesquisa de mercado, definição do público-alvo, análise financeira e orçamento, desenvolvimento do produto, serviço, estratégias de marketing, cronograma de lançamento, avaliação, pós-lançamento para ajustes. Sem esse planejamento, a chance de falhas aumenta muito. Princípio 7. Decisão. Napoleon Hill destaca que a decisão é um dos principais fatores que separa os vencedores dos que fracassam. A habilidade de tomar decisões rápidas e firmes, sem hesitação excessiva, é fundamental para avançar em direção aos objetivos e evitar que o medo ou a dúvida paralisem a ação. Por que a decisão é tão importante? A indecisão gera estagnação e permite que dúvidas e influências externas minem a confiança. Pessoas que demoram a decidir perdem oportunidades porque o tempo é um recurso precioso e, muitas vezes, o mercado ou a situação mudam rapidamente. Hill observa que a maioria das pessoas fracassa porque não sabe dizer não e porque é facilmente influenciada pela opinião dos outros, o que alimenta a procrastinação. Para ter sucesso, é preciso desenvolver a capacidade de tomar uma decisão clara, confiar nela e agir imediatamente. Características da decisão eficaz segundo Hill: rapidez. Decida rapidamente, mas com base em informações razoáveis. Firmeza. Mantenha a decisão até que haja um motivo claro para alterá-la. Autonomia. Evite influências negativas e baseie a decisão em seus próprios valores e objetivos. Confiança. Confie no processo e na capacidade de corrigir rotas se necessário. Como desenvolver a habilidade de decidir melhor? Pratique a decisão diária. Comece com decisões simples e aumente a complexidade. Evite a busca excessiva por informações. Conhecimento demais pode paralisar. Aprenda com os erros. Entenda que errar é parte do processo e use o aprendizado para melhorar decisões futuras. Confie em sua intuição. Ela é resultado de experiências acumuladas e pode ser um guia valioso. A decisão como motor da ação. Tomar decisões firmes cria um movimento constante e direcionado. Cada decisão tomada com convicção impulsiona para a próxima etapa do caminho, mantendo a motivação e o progresso. Exemplo prático. Se alguém está pensando em mudar de carreira, a indecisão pode mantê-la presa em um emprego insatisfatório por anos. Ao tomar uma decisão firme, seja fazer um curso, procurar um novo emprego ou iniciar um negócio, essa pessoa cria um novo caminho e abre espaço para oportunidades. 8. Persistência. A persistência, segundo Napoleon Hill, é uma das qualidades indispensáveis para qualquer pessoa que deseja alcançar o sucesso em qualquer área da vida. Diferente da simples teimosia, a persistência é a capacidade de continuar perseguindo um objetivo com firmeza, apesar das dificuldades, fracassos ou atrasos que possam surgir ao longo do caminho. Hill afirma que a maioria das pessoas desiste muito cedo, justamente quando estão prestes a alcançar seus objetivos. Muitas vezes, o fracasso acontece não porque o objetivo seja inalcançável, mas porque falta a determinação para continuar tentando. Por isso, ele destaca que a persistência deve ser cultivada como um hábito mental, uma força que mantém a pessoa focada e motivada, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Para desenvolver a persistência, Hill recomenda alguns passos essenciais. Desejo ardente. A base para a persistência é um desejo intenso e claro. Sem um objetivo forte, é fácil perder o foco e desistir na primeira dificuldade. O desejo deve ser específico e deve estar constantemente na mente do indivíduo, funcionando como um combustível que alimenta a vontade de seguir em frente. Plano definido.
Ter um plano detalhado ajuda a manter a direção e evita a sensação de estar perdido diante dos obstáculos. Um plano também permite ajustes estratégicos, pois a persistência não significa insistir no erro, mas sim continuar tentando até encontrar a maneira certa. Afirmações positivas. Repetir mentalmente frases que reforcem a confiança e o compromisso com o objetivo ajuda a fortalecer a mente contra pensamentos negativos e dúvidas. Essa prática ativa o poder do subconsciente, influenciando comportamentos e atitudes. Combate ao medo. Medo do fracasso, da rejeição, da crítica ou do desconhecido são os principais inimigos da persistência. Hill afirma que o medo paralisa e mina a confiança, e por isso deve ser enfrentado e superado por meio da fé e do autoconhecimento. Ambiente de apoio. Estar cercado de pessoas que compartilham valores semelhantes ou que acreditam em seu potencial é fundamental para manter a motivação e a força interior. O isolamento pode enfraquecer a persistência, enquanto a companhia certa impulsiona. Hill também alerta para o fato de que o sucesso raramente é imediato. Na maioria das vezes, exige esforço contínuo e resistência a múltiplas tentativas fracassadas. Ele recomenda encarar os fracassos não como derrotas, mas como experiências que trazem aprendizado e preparação para a vitória definitiva. Em resumo, a persistência é o processo de continuar agindo com propósito e disciplina até que o objetivo seja alcançado. Não importa quanto tempo leve ou quantos obstáculos apareçam no caminho. É uma habilidade que pode ser desenvolvida com prática, disciplina mental e uma visão clara do que se deseja conquistar. 9. O poder do trabalho em equipe. Napoleon Hill ressalta que, embora o esforço individual seja importante, a colaboração e o trabalho em equipe são fundamentais para alcançar grandes objetivos. Ele defende que a união de esforços, a soma de talentos e a diversidade de ideias criam um ambiente propício para o sucesso, tornando o caminho mais eficaz e menos solitário. O trabalho em equipe envolve a coordenação de esforços de duas ou mais pessoas com um objetivo comum, onde cada membro contribui com suas habilidades específicas, fortalecendo o grupo como um todo. Hill chama isso de mastermind, um conceito central em sua obra, que significa uma aliança harmoniosa de mentes trabalhando juntas. Por que o trabalho em equipe é tão importante para o sucesso? Multiplicação das forças. Nenhum ser humano é completo em todos os aspectos. Cada pessoa tem pontos fortes e fracos. E quando trabalhamos em equipe, as forças de uns compensam as fraquezas de outros. Isso gera uma sinergia que potencializa o resultado final. Troca de ideias. A diversidade de pensamentos permite que os problemas sejam analisados sob diferentes ângulos, facilitando a criação de soluções inovadoras. O grupo, ao contrário do indivíduo isolado, pode ter insights mais completos. Motivação mútua. Em momentos difíceis, o apoio do grupo funciona como um sistema de suporte emocional. Saber que não se está sozinho ajuda a manter a perseverança, que é essencial para a continuidade da jornada. Divisão de responsabilidades. Trabalhar em equipe permite distribuir tarefas de acordo com as especialidades e aptidões de cada um, tornando o processo mais eficiente e reduzindo a sobrecarga individual. Como desenvolver um grupo de mastermind eficiente? Harmonia. A cooperação genuína só é possível quando há respeito mútuo, confiança e alinhamento de objetivos. Um grupo harmonioso evita conflitos desnecessários e mantém o foco na meta comum. Compromisso. Cada participante deve estar comprometido, não apenas com seus próprios interesses, mas com o sucesso do grupo como um todo. Isso exige responsabilidade e disciplina. Comunicação aberta. A troca franca de opiniões e feedbacks construtivos fortalece a colaboração. Problemas e dúvidas devem ser discutidos para que sejam resolvidos rapidamente. Objetivo claro. O grupo precisa ter uma meta definida e compartilhada, para que todas as ações estejam alinhadas e a energia do grupo seja concentrada na direção certa. Hill destaca ainda
que a mente coletiva do grupo Mastermind cria uma energia e uma inteligência que ultrapassam a soma das partes, proporcionando uma vantagem competitiva e uma força motivadora inigualável. Exemplos práticos do poder do trabalho em equipe. Empresas bem-sucedidas sempre têm equipes que funcionam de maneira integrada, desde líderes que inspiram até colaboradores que sabem o papel que desempenham. No mundo dos esportes, times campeões demonstram como o esforço conjunto supera o talento individual isolado. E na vida pessoal, famílias e comunidades que trabalham juntas conseguem superar adversidades muito maiores. 10. O mistério da transmutação do sexo. A transmutação do sexo é um conceito central na obra de Napoleon Hill, embora muitas vezes cause confusão por seu nome e pela maneira como é abordado. Basicamente, esse princípio trata do poder transformador da energia sexual, não no sentido puramente físico, mas no sentido mais amplo e profundo da energia vital e criativa que essa força representa. Hill afirma que a energia sexual é uma das formas mais poderosas de energia humana, capaz de ser canalizada para gerar criatividade, motivação, coragem, entusiasmo e, acima de tudo, realização pessoal e profissional. Essa energia pode ser transmutada, ou seja, convertida, em outras formas de energia que nos impulsionam a agir e a alcançar objetivos elevados. Por que a energia sexual é tão poderosa? A energia sexual é uma força natural extremamente intensa e primitiva dentro de cada ser humano. Ela está ligada não só ao instinto de reprodução, mas também ao desejo profundo de conexão, criação, expressão e vitalidade. Hill observa que as pessoas que conseguem canalizar essa energia para objetivos produtivos, como o desenvolvimento pessoal, a inovação, o trabalho ou o empreendimento, costumam apresentar níveis mais altos de sucesso, criatividade e magnetismo pessoal. Em outras palavras, quando essa força é redirecionada e controlada, ela se torna uma fonte inesgotável de poder motivacional. Muitas personalidades famosas da história, desde grandes líderes até artistas, foram descritas como possuidoras dessa capacidade de transmutar sua energia sexual em força criativa e mental. Como acontece essa transmutação? O processo de transmutação não é simplesmente uma supressão ou repressão da energia sexual, mas sim um redirecionamento consciente dela. Em vez de ser utilizada apenas para gratificação física, essa energia é convertida em energia criativa para alimentar a mente, inspirar a imaginação e aumentar a determinação. Por exemplo, um indivíduo pode sentir uma forte paixão, que em vez de se manifestar apenas em ações físicas, é canalizada para desenvolver ideias, resolver problemas, criar produtos, liderar equipes e construir projetos de sucesso. Esse processo requer disciplina, autocontrole e uma visão clara de propósito. Quais são os benefícios dessa transmutação? Maior criatividade e inovação. A energia sexual, quando transmutada, alimenta a mente criativa e a capacidade de inventar novas soluções. Aumento da motivação e entusiasmo. Essa força vital ajuda a manter a perseverança e o entusiasmo mesmo diante de desafios. Desenvolvimento do magnetismo pessoal. Pessoas que transmutam essa energia costumam atrair outras devido à sua aura de confiança e poder pessoal. Melhora no foco e concentração. A energia é canalizada para objetivos claros, evitando dispersão e perda de tempo com distrações. O que Hill diz sobre o controle da energia sexual? Hill destaca que o controle dessa energia não é algo fácil e exige maturidade emocional e mental. A energia sexual é instintiva, poderosa e pode levar a distrações e comportamentos impulsivos se não for administrada com sabedoria. Por isso, ele ressalta a importância do autodomínio e da compreensão do verdadeiro potencial dessa força. Além disso, ele sugere que a falta de controle pode levar à dissipação de energia que poderia ser usada para a realização pessoal, fazendo com que muitos percam seu potencial de sucesso. 11. O subconsciente. O subconsciente
é uma das ferramentas mais poderosas e misteriosas que o ser humano possui, segundo Napoleon Hill. Ele funciona como uma espécie de intermediário entre a mente consciente e as forças universais, atuando como um receptor e emissor de pensamentos, emoções e crenças. Hill enfatiza que o subconsciente não faz distinção entre pensamentos positivos ou negativos. Ele simplesmente aceita aquilo que lhe é enviado repetidamente pela mente consciente, transformando essas impressões em ações, hábitos e até mesmo realidades físicas. Por isso, entender e dominar essa parte da mente é fundamental para quem deseja alcançar o sucesso. Como funciona o subconsciente? O subconsciente recebe todas as ideias, crenças, sentimentos e impressões que a mente consciente lhe envia. Essas informações são processadas automaticamente e influenciam diretamente as emoções, comportamentos e decisões. Mesmo quando não estamos atentos, o subconsciente age, moldando nossa personalidade, nossos hábitos e nosso destino. Um ponto crucial apresentado por Hill é que o subconsciente age por repetição e emoção. Pensamentos que são repetidos com forte sentimento, sejam positivos ou negativos, criam impressões duradouras que motivam atitudes e criam circunstâncias no mundo real. Por exemplo, se uma pessoa alimenta constantemente o medo do fracasso, seu subconsciente começará a agir de forma a evitar riscos, bloquear oportunidades e até criar situações de fracasso, porque ele entende o medo como um comando. Como programar o subconsciente? Hill explica que a mente consciente deve ser usada para enviar mensagens positivas e claras ao subconsciente, de forma repetida e emocionalmente intensa, para que estas se fixem e transformem a vida da pessoa. Essa programação pode ser feita por meio da autossugestão, ou seja, através de afirmações repetidas, visualizações, orações, meditações e até mesmo através da leitura e reflexão constante de ideias que reforcem a autoconfiança, a fé e o propósito. A repetição consistente dessas mensagens ajuda o subconsciente a crer nelas e a agir para materializá-las, influenciando o comportamento, as decisões e a maneira como a pessoa reage às situações. O papel do subconsciente na criação da realidade Hill também sugere que o subconsciente é a ponte entre o desejo e a sua manifestação. Quando o desejo é combinado com uma crença forte e clara, ele é passado ao subconsciente, que então começa a trabalhar para atrair as circunstâncias, pessoas e oportunidades necessárias para a realização desse desejo. Por isso, o controle do subconsciente é essencial para o sucesso. Se você permite que pensamentos negativos ou dúvidas tomem conta da sua mente, o subconsciente vai agir em consonância com eles, criando barreiras e sabotando suas conquistas. Por outro lado, se você alimenta seu subconsciente com imagens mentais claras de sucesso, confiança e poder, ele vai trabalhar incessantemente para que você se mova na direção desses objetivos. Obstáculos para o controle do subconsciente. Um dos maiores desafios no uso do subconsciente é o combate aos pensamentos negativos e autossabotadores, que muitas vezes são resultado de traumas, hábitos antigos e influências externas. Hill alerta para o fato de que o subconsciente está constantemente recebendo impressões do ambiente, de pessoas ao redor e da própria mente consciente, e isso pode ser tanto construtivo quanto destrutivo. Por isso, é vital desenvolver disciplina mental para evitar a entrada de pensamentos que enfraquecem o poder do subconsciente e para cultivar um ambiente mental que favoreça a confiança, a fé e o entusiasmo. 12. O cérebro Napoleon Hill apresenta o cérebro como uma espécie de estação transmissora e receptora, que desempenha um papel fundamental na concretização dos desejos e na realização do sucesso. Ele não é apenas o órgão físico do pensamento, mas, segundo Hill, uma ferramenta poderosa que interage com a mente subconsciente e com as forças invisíveis do universo. O cérebro como estação de transmissão e recepção. Hill compara o cérebro a uma central de rádio, capaz de captar ondas de pensamentos vindas de outras pessoas
e também de emitir as próprias ondas mentais. Essa transmissão e recepção não se restringem ao plano físico e consciente, mas atingem um nível mais sutil, onde as vibrações mentais influenciam e são influenciadas por outras mentes e pelo ambiente. Este conceito remete à ideia moderna de campo mental, ou campo quântico, onde as informações são trocadas a níveis não físicos, permitindo a sintonia com pessoas, oportunidades e ideias. Como o cérebro atua no processo de sucesso? O cérebro atua como um elo entre a mente consciente e o subconsciente, processando os pensamentos e emoções e preparando o terreno para que o subconsciente possa agir na direção do desejo. Ele é onde ocorre a concentração, o foco e a transformação dos pensamentos em imagens claras que são enviadas ao subconsciente para serem materializadas. Hill destaca que um cérebro bem treinado e disciplinado aumenta a capacidade de captar boas ideias e de manter pensamentos positivos, essenciais para o sucesso. A importância da vibração mental. O princípio do cérebro está intimamente ligado à ideia de vibração mental. Cada pensamento gera uma frequência vibracional que pode atrair outras frequências semelhantes. Um fenômeno que hoje conhecemos como lei da atração. Um cérebro focado em pensamentos de sucesso, riqueza, saúde e felicidade emite uma vibração mental que atrai situações, pessoas e recursos que correspondem a esses pensamentos. Por outro lado, pensamentos de medo, dúvida e fracasso geram uma vibração que atrai obstáculos e dificuldades. Como potencializar o cérebro para o sucesso? Napoleon Hill enfatiza que para usar o cérebro de forma eficaz, é preciso cultivá-lo com informações úteis, pensamentos construtivos e uma rotina mental disciplinada. Isso inclui educação constante, buscar conhecimento especializado para alimentar a mente consciente, controle dos pensamentos, eliminar dúvidas e medos que interferem na sintonia mental, uso da imaginação, para criar imagens mentais claras dos objetivos. Ambiente favorável. Estar perto de pessoas que estimulam o crescimento e o pensamento positivo. Além disso, o cérebro deve ser treinado para aceitar a influência do poder do mastermind, o grupo de apoio, e para sintonizar com o subconsciente, aumentando assim a capacidade de materializar as ideias. O cérebro e o sexto sentido. Hill sugere que o cérebro também é o órgão que pode captar o que ele chama de sexto sentido, uma percepção que vai além dos 5 sentidos físicos. Esse sexto sentido se manifesta como intuições, insights ou inspirações que ajudam a pessoa a tomar decisões acertadas e a perceber oportunidades antes que elas apareçam para os outros. Essa conexão com o sexto sentido depende do treinamento do cérebro para ouvir e confiar nessas mensagens sutis. 13. O sexto sentido. Napoleon Hill apresenta o sexto sentido como o princípio final e mais misterioso do sucesso, uma faculdade mental que vai além dos 5 sentidos físicos conhecidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Segundo ele, o sexto sentido é a porta de entrada para o templo da sabedoria e permite que o indivíduo tenha acesso a ideias, intuições e percepções que não podem ser explicadas pelas capacidades racionais ou lógicas tradicionais. O que é o sexto sentido? O sexto sentido é uma espécie de percepção extrasensorial, uma consciência ampliada que se manifesta como intuições, flashes de inspiração, insights repentinos ou sentimentos profundos sobre uma situação, decisão ou caminho a seguir. É o modo pelo qual o subconsciente transmite mensagens importantes para a mente consciente, permitindo decisões mais acertadas, criativas e oportunas. Hill explica que esse sentido não é algo que se possa usar a qualquer momento, pois depende do desenvolvimento dos outros princípios, como fé, autossugestão, imaginação e persistência, para que o indivíduo esteja mentalmente sintonizado e receptivo a essas informações. Como o sexto sentido funciona? O sexto sentido funciona como uma conexão direta entre o subconsciente e o cérebro,
permitindo o acesso a um tipo de conhecimento ou orientação que não se baseia em fatos concretos ou evidências imediatas, mas em uma sabedoria intuitiva superior. Essa percepção intuitiva ajuda a evitar erros, identificar oportunidades, resolver problemas complexos e antecipar acontecimentos, funcionando como um guia interno que protege e orienta o indivíduo em seu caminho para o sucesso. Desenvolvendo o sexto sentido. Napoleon Hill ressalta que o sexto sentido não aparece por acaso ou magia, mas é o resultado de um desenvolvimento consciente e disciplinado. Para ativá-lo é necessário dominar os outros 12 princípios: a fé inabalável, o controle dos pensamentos pela autossugestão, o conhecimento especializado, o planejamento organizado e, principalmente, a persistência para manter o foco. Praticar a meditação e o silêncio mental. Momentos de calma interior permitem que a mente consciente ouça as mensagens do subconsciente e perceba essas intuições. Cultivar a sensibilidade emocional. Estar aberto às emoções e sentimentos profundos que podem trazer sinais importantes. Buscar o autoconhecimento. Conhecer suas próprias forças, fraquezas e padrões mentais ajuda a distinguir entre uma intuição verdadeira e pensamentos comuns. O sexto sentido e o sucesso. Hill acredita que o sexto sentido pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso, pois ele dá ao indivíduo a capacidade de fazer escolhas acertadas, mesmo em situações de incerteza, quando a lógica e a análise não são suficientes. Muitas pessoas de sucesso relatam ter tido pressentimentos ou ideias brilhantes que as levaram a decisões transformadoras. Isso é o sexto sentido em ação. O mistério do sexto sentido. Napoleon Hill admite que o sexto sentido é um fenômeno difícil de explicar com a ciência tradicional e que para muitos ainda parece um mistério. Ele aconselha que a melhor forma de compreendê-lo é pela experiência pessoal, desenvolvendo a sensibilidade interior, a fé e a mente aberta para que essa faculdade se manifeste naturalmente. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo. Isso mostra que você está comprometido com a sua evolução. Comente aqui embaixo: eu nasci para vencer. Para selar esse compromisso com você mesmo, se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que vão transformar sua mentalidade e impulsionar sua jornada. E não esquece de compartilhar com alguém que você quer ver crescendo junto com você. Vamos juntos, porque a vitória começa na mente.